Glória a Deus. Pastor Celso ministrou sobre o mover de Deus, você viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E eu quero compartilhar com você sobre qual é os sinais de alguém que vive essa vida cheia do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. E a consequência na vida de um jovem, que os jovens teriam visões. Diga visões. Lá em Atos 2,17 diz a mesma coisa. E jovens teriam visões. Sabe, a única coisa que pode parar você é você mesmo. Nós fazemos parte de uma igreja imparável. Os radicais livres são imparáveis. Irmãos, ficou claro no ano passado. Nós batizamos dos jovens no estado de São Paulo 2.700 jovens, só jovem. Então não foi a pandemia que nos parou, nada nos parou. Mas eu vou dizer, em alguns contextos, Deus não se moveu tão poderosamente como em outros lugares. Mas pastor, por quê? Diga visão. Diga do lado, visão. Você precisa entender que você vai conquistar exatamente aquilo que você enxerga. Se você não enxergar aquilo que Deus está fazendo nesses dias, você vai perder o mover de Deus. Há uma onda do mover de Deus sobre nós. Diga aleluia. É tão interessante que eu estudei a parábola dos talentos muito tempo. Eu quero resumir bastante minha palavra aqui. Mas quando a Bíblia diz que aquele homem que recebeu um talento, ele ficou receioso. E por conta do receio que ele teve, ele enterrou o talento dele. Ele teve medo. Sabe o que significa a questão de você ter receio? Medo. Quando você não conhece o Deus que você serve, você tem medo dos desafios que Deus te coloca. Irmãos, o céu não está em crise. No céu não tem Covid-19. No céu não tem crise financeira. Você precisa entender, viver aqui na terra como você deveria viver, como no céu. No céu não tem crise. Diga para o seu irmão, no céu não tem crise. A Bíblia diz que o homem que recebeu um talento, diz assim, receioso, enterrei o talento. Sabe o significado original da palavra receioso? É uma inabilidade de lidar com aquilo que você já recebeu. Sabe o que isso significa? O homem que recebeu 5 talentos, a Bíblia diz que imediatamente ele saiu, ele nem orou. Moisés, o exército de Faraó vindo contra o povo de Deus, Moisés se ajoelha e começa, Deus faz um milagre. O que Deus disse para ele? Moisés, diga ao meu povo que marche. Em outras palavras, existem circunstâncias que requer posicionamento e não oração. São coisas que Deus já definiu, coisas que Deus já liberou sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que imediatamente ele saiu para negociar. Quando Deus chamou Abraão, o que Deus disse para Abraão? Sai. O homem que recebeu 5 talentos, ele fez o quê? Ele saiu. Mas por que as pessoas não querem sair, pastor? Ficam na zona de conforto. Irmãos, eu vi uma célula de jovens ano passado virar 6 células com qualidade. Eu vi na rede de jovens 30 empresas sendo abertas, lá na rede de jovens. Eu vi muita prosperidade, por quê? Mas vi muita gente empobrecendo, por quê? A visão. Receioso escondia o talento. O receio é uma insegurança. Quantas pessoas não sabem o que fazer com aquilo que Deus já te deu? Quantos jovens entram na corte e não sabem o que fazer dentro de uma corte? Inabilidade de fazer algo que você já recebeu. Aí você começou a ser um líder de célula, eu não sei o que eu faço agora. Aí você se casou, um casalzinho novo, você não sabe o que você faz com a mulher que você casou. Você acabou de ter filho, eu não sei o que eu faço com esse menino. Acabei de abrir um empreendimento, eu também não sei o que eu faço com esse empreendimento. Receioso escondia o talento. Em outras palavras, durante 40 dias Golias afrontou o povo e dizia, não tem homem aí? Porque não tinha homem ali disposto a sair da zona de conforto. Irmão, quando você sai da zona de conforto, você não sabe o que pode acontecer.
A única forma de você depender de Deus é você sair da zona de conforto, porque literalmente você vai estar completamente nas mãos de Deus. Agora, quando você está na zona de conforto, você está nas suas próprias mãos. E é tão interessante. Se puder projetar aqui, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 12. Presta atenção. O homem que recebeu 5 talentos, ele agiu segundo a identidade que ele tinha. Ele tinha uma visão muito clara do que fazer com aquilo que ele recebeu. Se você ganhasse hoje 30 mil reais em dinheiro em espécie, o que você faria? Se você parou para pensar, você não saberia o que você iria fazer. Eu vou dizer uma coisa: tudo que você precisa está à sua disposição. Agora, o homem que recebeu 1 talento, ele teve receio. Ele agiu pela falta de visão. Irmãos, quanto mais clareza você tiver, mais você vai conquistar. Você precisa entender que Deus trabalha com aquilo que você enxerga. Irmãos, Josué e Caleb, eles vão sondar a terra e eles voltam com um relatório completamente diferente dos espias. Por quê? Visão. Eles enxergaram o que os outros não enxergaram. O que você enxerga nessa crise? O que você enxerga na sua célula? O que você enxerga quando você olha para os lugares que você está envolvido? Exatamente o que você enxerga é o que você vai ter. E qual que é a grande questão? Todo comportamento é resultado de uma mentalidade, de uma raiz. Então a Bíblia diz em Provérbios: como você se imagina, assim você é. Se você se imagina alguém pobre, você vai ser pobre. Se você se imagina como alguém próspero, você vai ser próspero. Lá na igreja que eu sou pastor, vários jovens moram na quebrada feia. Tem vários, são gerentes de banco, empresários. Eles têm um outro comportamento, porque eles entenderam que não é onde eles moram, é como eles se enxergam. Tem um que é gerente de conta Prime do Bradesco, e ele mora num dos piores lugares de São Paulo. E aí, quando ele foi fazendo entrevista e conversando com os gerentes do banco, nem passou pela cabeça do pessoal fazendo entrevista que ele morava numa quebrada. Porque a maneira que ele se enxerga, você vai ter uma postura. Eu vou dizer algo para você. Você precisa entender quem você é e quem Deus é. Quando você entende quem é você, quem é Deus e para que Deus chamou você, você se torna alguém imparável. Nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então você precisa entender que os jovens, eles teriam visões. E quando eu falo você ter visão, é você enxergar a eternidade, é você incluir a eternidade na sua vida, é você ampliar a maneira que você enxerga. Quando você começa a viver dessa maneira, você está vivendo uma vida cheia do Espírito, porque a Bíblia fala que os jovens teriam visões. Então uma pessoa cheia do Espírito não é aquela que rola para frente, rola para trás também, mas é alguém que levanta com uma visão, pensando como Deus pensa, enxergando as coisas eternas, tendo uma clareza de visão. Diga para o seu irmão: você nasceu para ser próspero. Agora, como você se imagina, assim você é. Então a imaginação é fruto da revelação. E aqui em Romanos capítulo 5 fala sobre 2 grupos de pessoas. O primeiro, aquele que não teve revelação da justiça de Deus em Cristo, e aquele que vai reinar em vida, porque teve revelação que ele foi feito justiça de Deus em Cristo. Então são 2 grupos completamente diferentes. É a nova aliança e a velha aliança. Quantas pessoas, irmãos, eu cuido de pessoas há 20 anos. Então eu conheço pessoas muito tempo. E tem irmãos que estão tanto tempo na igreja, eles ainda não tiveram a clareza da nova aliança. Rapidamente eles agem na sua justiça. Quando você tem medo de morrer, medo de passar fome, medo de passar necessidade, é o que? Falta você ter a revelação de quem você é em Deus. Ele é o seu Pai, Ele cuida de você. Olha o que diz aqui: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo. Quem era esse homem? Diga: Adão. E pelo pecado a morte assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então se Adão pecou, todos pecaram. Diga assim: se eu pequei, eu sou pecador. Então presta atenção, por conta de Adão, a natureza do pecado veio habitar no homem. Então
Deixa eu dar um exemplo aqui. É como fossem esses dois copos. Quero que vocês prestem atenção aqui na linha de raciocínio. Então, primeiro aqui, a natureza do pecado. Então, porque Adão pecou, nós nos tornamos pecadores. Diga para o seu irmão lá no céu, eu pego ele. Versículo 17. Então, não é porque você pecou que você é pecador. É porque Adão pecou, nós nos tornamos pecadores. Você precisa entender isso. E aí é onde entra o amor e o favor de Deus daqui a pouco. Versículo 17. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga assim: eu fui chamado para reinar em vida. Versículo 18 e 19, por favor. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um homem só muitos se tornaram justos. Aqui é Jesus. Por conta da obediência de um homem, Jesus, nós nos tornamos justos. Então você precisa entender que o futuro da sua vida está ligado a essa revelação de quem eu sou. Então, quando você não tem revelação que você foi chamado para reinar em vida, e porque o Senhor obedeceu, nós nos tornamos justos, você precisa viver agora de uma outra forma. Então, na sua justiça: eu não tenho dinheiro, não posso fazer. A célula não está rompendo, será que eu tenho um chamado mesmo? É você olhar para você. A justiça é um homem no centro da sua própria vida. Então você sempre fica olhando para você. O que eu tenho, o que eu posso, o que eu sei, o que eu consigo. Então se você tem essas caídas, é igual uma pessoa que usa droga, vai tomar umas quedinhas. E aí quando você entende que por conta da obediência de um homem em Cristo, você foi chamado por Deus, se tornou justo. Quer dizer que agora você saiu de cena e a justiça de Deus em Cristo em você entrou em cena. Agora não tem nada a ver mais com o que você pode, tem tudo a ver com Ele. Diga aleluia. Então isso liberta você. Isso tira você do centro. Nós chegamos lá esse ano com juvenis batizados, com quase 1.800 pessoas. Aí nós vamos juntar com outra igreja, agora vai ser umas 2.400 pessoas. Mas pastor, você é muito novo. É verdade, mas ele não é. Você não sabe, mas ele sabe. Você não tem, mas ele tem. Você não consegue, mas ele consegue. Eu não posso, mas nele eu posso. Então você começa a viver no descanso eterno de Deus. Você tem paz para com Deus. Por quê? Porque você foi justificado mediante a fé. Isso não tem a ver com você, é um presente de Deus. Então você precisa remover a acusação, condenação, a sua justiça, o que você pode, o que você não pode, e olhe para Ele. Aleluia. E quando você tem esse entendimento, você vai gastar os seus dias para Deus. Diga para o seu irmão: você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. E aí quando você entende isso, a vida cristã ela para de ser um peso, uma tormenta, uma acusação, uma condenação, olhando sempre para você. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, de trabalho com jovens. O pastor de jovens acordava assim com muito medo de descobrirem as debilidades dele, de descobrir as dificuldades que ele tinha, os conflitos internos. Irmãos, que vida que é essa? Você precisa entender que por conta da obediência de Cristo você se tornou justo. Então eu vou dizer, quando Deus ele olha para você, Ele não vê você, a Maria, o João, a Joaquina, Ele vê Cristo. E quando você entende isso, você vive uma vida com leveza, com paz e com descanso. Você vai entregar os seus dias para Deus. Deus está levantando um exército muito numeroso, poderoso nesses dias na terra, antes que haja o arrebatamento. Deus está chamando milhares de jovens nesses dias.
Diga para o seu irmão: Deus está levantando um exército poderoso que você faz parte. Aleluia, aleluia. Se puder deixar o vídeo do jeito, estou quase encerrando aqui minha parte. Diga para o seu irmão: quem anda na justiça não vende os seus valores. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Você só consegue se fortificar na graça que há em Jesus Cristo. Não tem como você se fortalecer, se fortificar em qualquer outra coisa, a não ser na graça de Deus. E de que minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Um exército sendo treinado, levantado. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Presta atenção. Quando nós pegamos a vida de Davi, do apóstolo Paulo, de grandes homens e mulheres de Deus, nós percebemos algo comum na vida deles, que durante a jornada deles, eles não venderam os princípios, eles preservaram o coração deles, dentro do mover de Deus, passaram por lutas, crises, dificuldades, mas não perderam o rumo. E eu quero passar um vídeo para você, quando eu falei: pastor Wilson, o que você quer que eu faça com os jovens? Quero que você seja claro, quero te representar. Eu falei: eu quero que você treine os jovens para serem perseguidos e não venderem a fé deles. Eu falei: então tá bom, então eu vou seguir essa linha. Isso foi antes da pandemia. E o que nós percebemos da parte de Deus, que em tempos de crise, a maior parte das pessoas fogem, mas os jovens são fortes. Eles têm vencido o maligno. A palavra de Deus permanece neles. Eu vou dizer algo para você. Davi começou a vida dele, a caminhada dele servindo, e Davi terminou servindo. Muitas pessoas, crises e conflitos, elas deixam a identidade delas e param de praticar o que elas praticavam. Talvez você era alguém cheio de encargo, hoje você não é mais. Você era alguém muito generoso, hoje você não é mais. A maior prova que você experimentou do amor de Deus é a sua entrega a Ele. Se puder projetar Atos capítulo 13, versículo 36. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Irmãos, Davi começou servindo e terminou servindo. O apóstolo Paulo, ele lutou o bom combate da fé. Deus nesses dias está chamando os jovens. Sabe, em Lucas capítulo 14, conta a história da grande ceia. Olha o que diz aqui. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que me tenhas como excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por excusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor.
Então irado, o dono da casa disse aos seus servos: sai depressa pelas ruas e becos da cidade, traz-me para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito este como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique a minha casa cheia. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Eu vou dizer algo para você. O Senhor está fazendo uma grande festa, e há uma grande ceia. Eis que estou à porta e bato. Ele não vai invadir o seu coração, porque o Senhor nos amou primeiro. Eu o amarei. O nosso amor ao Senhor é só uma resposta do amor recebido. O que eu compartilhei com você aqui sobre você ser justiça de Deus em Cristo, você entender quem você é. E quando você entende quem você é, você vai se alistar nesse exército e vai participar dessa ceia poderosa. Eu vou dizer, esse filme aqui é uma história real. Foi um jovem que decidiu servir o exército, salvando vidas, sem colocar a mão na arma. No mundo evangélico, muitas pessoas querem fazer tantas coisas. E eu vou dizer uma coisa: Deus está procurando nesses dias homens como Davi, que não estão atrás dos seus próprios interesses, mas estão atrás dos interesses de Deus, que são as ovelhas, em qual o Senhor derramou o sangue dele. E eu quero convidar você hoje, se você quer responder essa palavra, você ficar de pé onde você está, você quer se alistar nesse exército, você quer participar dessa ceia. Há um grande mover de Deus sobre nós. Aleluia, aleluia. Se puder colocar a música. Aleluia. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, oh Deus, oh Jesus, oh Espírito Santo de Deus, Jesus, manifesta a tua presença nesse lugar. Flua, Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero convidar você a abrir a sua boca agora. Fale com Deus: Senhor, eu quero viver os meus dias para o Senhor. Eu quero fazer história na minha geração. Oh, servindo. Oh Jesus, oh Jesus. Deixe o Senhor envolver o seu coração. Sabe, não se preocupe com a música, com o barulho. Deixa Ele selar você por dentro. Deixa Ele se mover por dentro. Oh Espírito Santo de Deus. Ah, Jesus, oh Espírito Santo, oh Jesus. Coloque a mão no seu coração, vai falando com Deus, do seu jeito. Você é filho, você é amado. Davi experimentou o amor e o favor de Deus. Ah, Jesus. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falar.
Ouça a voz do Senhor, você é amado. Deus está listando um exército poderoso. Você faz parte do mover de Deus. Há um mover de Deus sobre a terra. Há um mover de Deus no meio dos jovens. Radicais livres são aqueles que foram chamados por Deus para fazer história na sua geração, como Davi. Deixa Deus acender o seu coração nessa noite. Deixa Ele despertar o seu coração nessa noite. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cegado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Suas mãos aos céus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me chamou para fazer história nessa geração, e assim como Davi, eu quero responder a esse chamado, porque eu faço parte de um legado que é imparável sobre a minha vida. A esse legado e eu não pararei em meio às circunstâncias. Pelo contrário, avançarei e conquistarei em Cristo Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor.